E aí pessoas, bom, hoje eu venho trazer um comparativo que parece que muitas pessoas estão esperando. Primeiramente eu tenho o Ryzen 5600AF, que é muito semelhante a um Ryzen 5 2600, e na outra mão eu tenho um Xeon E5 1650, que é muito semelhante a um i7 3730K. O Xeon E5 1650 é um processador de 2012, ele tem 32 nanômetros, 6 núcleos, 12 threads, frequência base de 3.2 GHz, com turbo ele vai até 3.8 em um núcleo, mas eu também vou fazer um teste aqui com overclock a 3.9, sendo que tem um TDP de 130 watts, muito alto mesmo o TDP. Já o Ryzen 5600AF, ele já é um processador de 2019, tem 12 nanômetros, 6 núcleos, 12 threads também, frequência base também de 3.2, só que com turbo ele só vai até 3.7, vou fazer um overclock a 4.1, com as tensões em 1.32 volts e o TDP dele é de 65 watts. Se você vai comprar no Brasil, recomendo procurar por ele. Se for na China, recomendo procurar por o Ryzen 5 2600. Já sobre a placa-mãe LG 2011 a Gigabyte Turbo, é uma placa-mãe Quad Channel. Vou utilizar aqui 4 × 4 GB de memória RAM DDR3 1866 MHz, da Thermite uma memória CL12. Essa placa-mãe aqui, ela vai aguentar sim o TDP do E5 1650. Fiz até um teste recentemente ali para vocês terem uma noção de como que ele lida com placas-mães chinesas. E a segunda placa-mãe é uma placa-mãe Colorful B450M HD. Ela vai estar em Dual Channel, 2 × 8 GB de memória RAM. O primeiro teste eu vou fazer em estoque, 2400 MHz L17, e depois eu vou fazer overclock a 3200 MHz L16, memórias RAM Asgard Lock. E as configurações são basicamente essas. Como eu falo para vocês, isso aqui não é para vocês brigarem, não é para ser um comparativo justo ou injusto, é simplesmente para trazer aqui uma noção para vocês aí de casa. E o cooler que eu vou utilizar na plataforma AM4 vai ser o Gamax 400, e já o cooler que eu vou utilizar na plataforma LGA 2011 vai ser o Snowman. Um cooler bem bacana, os dois são bem parecidos, eu poderia trocar sem problema nenhum as plataformas. E é isso, agora vamos ao computador e fazer os testes. O primeiro teste aqui vai ser com o CPU ID. Eu fiz uns benchmarks sintéticos aqui só para vocês terem uma noção, e o resultado que eu consegui foi o seguinte. O Ryzen 5600AF faz 3.260 pontos no multithread, o 1650 faz 2.570 pontos no multithread, tudo em estoque. Já as versões em overclock, o 1600AF faz 3.760 pontos em overclock e o 1650 faz 2.860 pontos em overclock a 3.9 GHz. Lembrando que eu só consigo colocar o 1650 a 3.9, por isso que eu não estou conseguindo colocar 4.1 assim como o 1600AF, mas como que eu já disse, isso aqui não é para ser injusto ou justo, eu estou tentando trabalhar da forma que você de casa poderia trabalhar. Já no single thread, o 1600AF em estoque faz 421 pontos, o 1650 em estoque faz 365 pontos, o 1600AF em overclock faz 467 pontos e o 1650 em overclock faz 390 pontos. Agora eu acho que vocês já conseguiram ter uma noção mais ou menos de como que ele se baseia em relação ao processador que você tem em casa. Vamos aos testes em programas normais. O primeiro programa que eu sempre utilizo é o WinRAR, fiz uma compressão de uma pasta de 1 GB aqui, e foi o seguinte resultado que eu consegui. O 1650 em estoque demora 1 minuto e 18 segundos para fazer essa compressão, o Ryzen 5600AF demora 1 minuto e 13 segundos para fazer a compressão, é claro, em estoque, né? O 1650 em overclock fez em 1 em 11 e o 1600AF em overclock fez 1 em 15. Então aqui teve uma vantagem para o 1650 em overclock, embora não tenha uma vantagem assim grande. Eu considero aqui o resultado do 1600AF e do 1650 bem empatados, isso aqui pode variar um pouquinho mesmo no WinRAR. O segundo teste vai ser uma renderização de uma edição que eu fiz de 5 minutos e meio. Eu fiz uma edição aqui primeiramente com o Filmora, que é o programa que eu estou utilizando para editar esse vídeo. Eu acho que muitas pessoas estão começando a utilizá-lo. E o tempo que eu consegui foi o seguinte. O 1650 em estoque demorou 13 minutos e 44 segundos para fazer essa renderização. O 1600AF demorou 13 minutos e 10 segundos
um pouco menos, mas bem parecido também. O 1650 em overclock demorou 12 minutos e 48 segundos. E o 1600 AF demorou 12 minutos e 30 segundos, então ficou bem parecido o 1650 em estoque com o 1600 AF em estoque e o 1650 em overclock com o 1600 AF em overclock. Ficaram bem parecidos assim, gostei desse resultado aqui, embora o Filmora ele não use tão bem assim os núcleos, pelo que eu pude perceber. O segundo programa também é um programa de renderização e edição, só que ele trabalha de uma forma diferente. Eu percebo que ele consegue usar mais os núcleos e threads. Esse aqui é o Premiere Pro. E a renderização que eu fiz foi de um arquivo basicamente igual ao do Filmora, e o 1650 em estoque demorou 9 minutos, o 1600 AF em estoque demorou 8 minutos, o 1650 em overclock demorou 8 minutos e 57 segundos, e o 1600 AF demorou 7 minutos e 30 segundos estando em overclock. Então aqui já teve vantagem do 1600 AF em estoque, mesmo para o 1650 em overclock. Ainda assim, o 1650 conseguiu ali manter-se bem próximo ao 1600 AF, o que para mim já é uma coisa bem boa. Eu achei que teria uma diferença maior nesse programa. E o último programa não é um programa de edição, é um programa de conversão de arquivos. Estou utilizando aqui o Media Coder para fazer uma conversão de um arquivo em MP4 codec X264. Aqui o 1650F em estoque demorou 3 minutos e 43 segundos, lembrando que é um arquivo de 5 minutos e meio. O 1600AF em estoque demorou 2 minutos e 45 segundos, quase um minuto a menos. O 1650 em overclock demorou 3 minutos e 45 segundos, então basicamente o mesmo resultado do estoque. E o 1600AF em overclock demorou cerca de 2 minutos e 35 segundos, praticamente também o mesmo resultado do 1600AF em estoque. Então aqui o overclock não fez muita diferença, e as diferenças que eu obtive foram mantidas, né, das versões em overclock e estoque. Ficou 1 minuto de diferença do 1600AF para o 1650. E agora vamos aos testes em jogos, lembrando que eu vou utilizar aqui uma RTX 2060 da Galaxy para fazer esses testes. As specs delas estão na tela e eu vou forçar ali o gráfico para o baixo, no médio mais ou menos, em Full HD, para que exista um gargalo entre o processador e a placa de vídeo. Em breve estou aprontando aí um vídeo para falar sobre o gargalo mais a fundo, porque muitas pessoas ainda não entendem por que eu coloco o jogo no baixo. Mas, por enquanto, vai ser assim que vocês têm que entender que eu estou forçando o gargalo. Então, todos os casos, o processador aqui vai estar gargalando, independente se é o 1600AF ou o Xeon i5 1650. O primeiro jogo aqui vai ser o Assassin's Creed Odyssey, com tudo no baixo em Full HD. Eu tenho feito basicamente nessa mesma ordem desde esses primeiros testes com a RTX 2060. Aqui eu recomendo que você sempre dê uma olhada no 1% Low, na média de FPS, também na utilização da placa de vídeo. Eu não posso falar tudo isso aqui no vídeo porque senão demoraria demais o teste, mas eu recomendo que vocês olhem isso e também o frame time, que às vezes tem uma grande diferença. Por exemplo, o frame time aqui do 1650 em overclock está um pouquinho pior do que do 1600AF. Então o resultado que eu consegui foi o seguinte: uma média de 78 FPS para o 1650 em estoque, uma média de 89 FPS para o 1600AF em estoque, já o 1650 em overclock fez 86 FPS na média, e o 1600AF em overclock fez 99 FPS na média. Uma boa diferença do overclock do 1600AF para o 1650, mas o 1650 em overclock ficou bem parecido com o 1600AF em estoque. Então isso aqui eu já acho até um ponto positivo, chegou bem próximo mesmo. Vamos ao próximo jogo para ver se isso acontece também. O próximo jogo é o queridinho da galera aí, é o CS Global Offensive. É um jogo bem antigo, ele não utiliza muitos núcleos e threads, ele prefere mais um IPC melhor, com uma frequência melhor. Mas aqui eu acredito que vai ter um bom resultado para vocês aí que gostam desse jogo e que querem uma taxa alta de FPS para não ter nenhum problema de delay. Seguinte, no Counter-Strike Global Offensive, o 1650 em estoque conseguiu uma média de 279 FPS, o 1600AF em estoque conseguiu uma média de 316 FPS, já o 1650 em overclock conseguiu uma média de 322 FPS, ficou um pouquinho maior do que o 1600AF em estoque, né, por conta que o 1600AF vale até no máximo de 3.7, enquanto o 1650 vai até 3.9, e é basicamente mais ou menos isso que importa no Global Offensive mesmo. E o 1600AF em overclock fez uma média de 378 FPS, então novamente aquela distância ali que a gente consegue do 1600AF em overclock para o 1650 em overclock, mas o 1650 conseguiu se manter
bem páreo a páreo com o 1600AF em estoque, então para mim continua sendo um resultado bem positivo para ele. Próximo jogo é o Far Cry New Dawn. Aqui também estou com tudo no baixo, assim como no Assassin's Creed Odyssey, e também em Full HD. O Far Cry New Dawn é da mesma desenvolvedora do Assassin's Creed Odyssey, que é da Ubisoft, mas acredito que não tem nenhum problema testar assim, porque mesmo que seja da mesma desenvolvedora, eles assim ainda têm uma otimização um pouco diferente. Eu acho que o Far Cry New Dawn roda melhor do que o Assassin's Creed Odyssey. Vocês podem ver ali no frame time que está bem parecido entre ambos, e também nas 1.6 low também está bem parecido. Eu achei que nesse jogo aqui os dois processadores conseguiram uma boa taxa de FPS, mas foi o seguinte resultado: o 1650 em estoque fez uma média de 84 FPS, o 1600AF em estoque fez uma média de 94 FPS, 10 a mais, o 1650 em overclock fez uma média de 89 FPS, então ficou um pouco abaixo ainda do Ryzen 1600AF em estoque, e o 1600AF em overclock fez uma média de 106 FPS. Então aqui a gente teve um pouco maior a distância entre o 1600AF em estoque para o 1650 overclock, ainda assim acredito que ficou bem parecido. Próximo jogo é o Forza Horizon 4, aqui em Full HD e coloquei no médio, não coloquei no baixo dessa vez porque já gera uma grande quantidade de FPS, eu estava tentando ali conseguir na média de 100 FPS com essas configurações. No Forza Horizon vocês podem ver também que ficou bem parecido, novamente os resultados, não vi nada assim grande demais de diferença entre eles em relação a travamentos, 1% low, e o resultado que eu consegui aqui na média foi o seguinte: 99 FPS para o 1650 em estoque, 119 FPS para o 1600AF em estoque, uma boa diferença, 108 FPS para o 1650 em overclock, então reduziu a diferença, mas ainda manteve-se ali a 11 abaixo do 1600AF em estoque, e o 1600AF em overclock fez uma média de 137 FPS, ficou bem acima das outras configurações. Ainda assim, tá bem parecido o 1600AF com o 1650 em overclock. Claro, que é um processador bem mais antigo, então ele tem um IPC mais baixo e ele também vai funcionar um pouco diferente, mas eu achei que está fazendo bem nesses resultados aqui. Pelo menos assim, a meu ver, esse processador que eu paguei R$180, para mim está fazendo bem, está ficando parecido pelo menos com o 1600AF em estoque, colocando overclock, só que também muito beberrão, lembre-se disso, ele chega a 150 watts de TDP quando ele está em overclock, isso é muito mesmo. Próximo jogo é o Gear 5. Aqui eu coloquei também uma qualidade gráfica baixa. O Gear 5 é um pouco diferente dos demais, eu acho ele um pouco ruim de fazer esse tipo de teste aqui, mas é um dos únicos jogos que eu tenho para fazer, então tenho que fazer esse benchmark sintético. Muitas pessoas perguntam por que eu não estou usando outro jogo, é porque eu tenho que usar jogos que tenham benchmark sintético, então o Gears tem e, por exemplo, o Call of Duty Warzone não tem. No Gear 5 eu consegui uma média de 90 FPS com 1650 em estoque, 102 FPS com 1600AF em estoque, 93 FPS com 1650 em overclock e 117 FPS com 1600AF em overclock. Novamente, o 1600AF em estoque ganhou do 1650 em overclock e a diferença ali ficou por cerca de 9 FPS. Uma diferença pouca, mas isso significa cerca de 10%, se você for colocar em porcentagem, uma diferença de mais ou menos 10% entre esses processadores aqui. Provavelmente é isso que eu estou conseguindo na maioria dos jogos, então 10% da versão 1650 em overclock para o 1600AF em estoque. Outro jogo que é muito querido por vocês é o GTA V. Aqui eu testei ele em Full HD, não coloquei no baixo, coloquei qualidades gráficas ali no alto, algumas coisinhas desligadas, para forçar uma média de 100 FPS, que é o que eu consegui com os outros jogos. Também consegui, dessa forma aqui, todos os processadores conseguiram um bom desempenho nesse jogo aqui, então também não vejo nenhum problema. Agora eu percebi que o 1650 em estoque, às vezes ele tem um frame time um pouco pior do que dos outros jogos, Vocês têm que dar uma olhadinha nisso também, ele está menos liso do que das outras configurações. Ainda assim, para mim, tá ok, jogaria tranquilamente. Aqui no GTA V, a média que consegui de FPS foi o seguinte: 109 por 1650 em estoque, 120 por 1600AF em estoque, 117 para 1650 em overclock e 138 para 1600AF em overclock. Então aqui ficou bem próximo mesmo o 1650 do 1600AF em overclock, talvez porque seja um jogo mais antigo, ele não seja
tão exigente assim para com os núcleos e threads e IPC. Então ficou mais parecida a diferença entre esses processadores. Em jogos mais novos, como vocês perceberam, essa diferença pode aumentar um pouco, mas ainda assim fica um resultado bem legal. Outro jogo da Rockstar, mas só que é mais novo, é o Red Dead Redemption 2. Esse aqui é como se fosse um GTA, só que de muito tempo atrás, né? E do Velho Oeste, digamos assim. E aqui eu consegui colocar uma configuração baixa, graficamente falando, mas não estava no mínimo, estava somente baixo ali. E a média de FPS que eu consegui com 1650 em estoque foi de 100. Do 1600 AF em estoque foi de 98, por algum motivo, mas é um empate técnico, mas o 1650 ganhou, né? Do 1650 em overclock fez 106 e do 1600 AF em overclock fez 105. Então tá aqui um jogo que o 1650 ganhou do 1600 AF. É basicamente o mesmo resultado entre todos os processadores, né? As versões em overclock e as versões em estoque. Mas até que a gente fica surpreso pro 1650 ter ganho nesse jogo aqui. Se a gente for levar em conta a margem de erro, vai dar o mesmo resultado, então empate técnico, mas o 1650 realmente ganhou em números, né? Palmas para ele. O penúltimo jogo é o Shadow of the Tomb Raider. Aqui eu estou em Full HD, com tudo no baixo, não é a qualidade gráfica mínima, baixa um pontinho ali acima da mínima. Para gerar aquela grande quantidade de FPS, a gente tem conseguiu ter uma base legal. E aqui a média de FPS foi o seguinte: o 1650 em estoque fez 85 FPS, o 1600 AF em estoque fez 92 FPS, o 1650 em overclock fez 90 FPS, bem parecido também, e o 1600 AF em overclock fez 105 FPS, já uma distância maior. Então aqui a gente conseguiu ter uma distância bem baixa entre o 1650 em overclock para o 1600 AF em estoque. É claro, né? Quando a gente coloca em overclock o 1600 AF, aí ele realmente ultrapassa bastante o 1650. E o último jogo é o The Division 2. Aqui eu coloquei ele com tudo no baixo, Full HD, mas eu percebi que tem uma escala de renderização que está 0.75. Estou fazendo todos os testes assim, então não tem nenhum problema. Todas as configurações que eu testei estão assim, só que só depois que eu vim perceber que a escala de resolução está 0.75, significa que mesmo que esteja em Full HD, com essa escala de resolução em 75, quer dizer que ela não está realmente em Full HD, está numa resolução um pouco mais baixa. Mas eu vou tratar disso em outro vídeo, o que importa aqui são os resultados que eles foram feitos da mesma forma. O 1650 em estoque fez 117 FPS na média, o 1600 AF em estoque fez 140 FPS na média, o 1650 em overclock fez 130 FPS na média, e o 1600 AF em overclock fez 161 FPS na média. Então houve uma boa diferença do 1650 para o 1600 AF em estoque, certo? Cerca de 23 FPS, mas colocando em overclock ele reduziu ali a diferença para 10. Então ficou ali também basicamente ali cerca dos 10% que a gente estava conseguindo nos outros jogos. Só que é claro, o 1600 AF em overclock conseguindo ali subir bastante a diferença. E são esses os resultados basicamente. Gostei do 1650, o desempenho dele. Claro que ele teve que chegar em overclock para chegar perto do desempenho 1600 AF, só que chegou, né? Em vários jogos a gente conseguiu ali uma diferença, sei lá, de 3, 5 FPS. Outros a gente consegue uma diferença de 10%, que é um pouco maior, mas ainda assim foi um bom desempenho. O único problema é que esse processador aqui tem um TDP muito alto, 130 watts, em overclock chega a 150, então isso aqui é uma coisa que vocês têm que notar, observar antes de comprá-lo. É bom que vocês comprem pelo menos uma placa-mãe ali com alguma dissipação. Recomendo que tenha uma placa-mãe um pouco melhor até para você ter mais certeza do que sua configuração vai aguentar. Então você poderia, por exemplo, pegar aquela Machinist X79 com um dissipador no VRM. Poderia pegar uma placa-mãe um pouquinho mais cara, mas também não recomendo que vocês gastem tanto assim, porque se você for gastar muito também, aí já vai ter a plataforma X99 com 2620 versão 3, que ele consome menos, e eu acredito que ele seja um processador que tem custo-benefício até melhor do que esse aqui, se você for levar tudo em consideração. Que aí você vai ter também que ter uma fonte melhor para o 1650, então assim, ele é realmente um processador muito bom, com um desempenho muito bom, é de 2012, então tem ali seus 8 anos de vida, mas ainda está aguentando esses jogos aqui.
Só que tem todos esses poréns aí que podem nos afastar dele. Agora, se você tem esse processador e está rodando bem com ele, pode saber que se você for fazer um upgrade na sua plataforma, o 1600AF não parece ser a melhor opção para você. Talvez você já tenha que pular para um processador um pouco melhor, por exemplo, um Ryzen 5 3500, 3600 ou o novo 3300X. Conforme vocês sabem, né, eu estou deixando todos os resultados na tela para vocês. Quem quiser comparar dessa forma, os resultados estão aí. E eu vou ficando por aqui. Foi um bom comparativo, gostei, como eu falei. E ainda tem mais processadores para serem comparados antes que eu mude de plataforma para X99, né? Tem mais uns 3 processadores aí para comparar. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!